Olá, caro pós-graduando do curso de especialização em marketing do Campus Lages do Instituto Federal de Santa Catarina. Aqui, professor Tiago Meneghel, com auxílio da Grace, nossa intérprete de Libras. Nós estamos na disciplina de Marketing 1 e estamos estudando as definições das estratégias do mix de marketing. Na videoaula passada, nós começamos a conversar sobre as definições das estratégias do P de praça, dos canais de marketing, dos canais de distribuição. E nesta videoaula nós vamos dar prosseguimento com a parte 2. Convido vocês, vamos caminhar? Bom, então, na videoaula passada, nós falamos sobre as definições das estratégias dos canais de distribuição e começamos a tratar sobre esses caminhos que um produto faz, seja ele um bem físico, um serviço, ou por aí afora, mas os caminhos que o produto faz para chegar até ao consumidor final para satisfazer a sua necessidade, o seu desejo. Na videoaula passada, nós falamos sobre os conceitos dos canais de marketing, falamos sobre a importância de compreender esse novo momento em que nós vivemos, onde há uma grande transferência do ponto de venda de algo físico para um lugar digital. E falamos também que o canal de marketing, mais do que servir ao mercado, ele pode criar novos mercados. Bom, na videoaula de agora, nós vamos à parte 2 desses nossos estudos e começamos falando sobre estratégia push e estratégia pull quando se fala de canais de distribuição. Em uma estratégia de puxar, pull, o fabricante utiliza a propaganda, a promoção e outras formas de comunicação para persuadir o consumidor a pedir o produto aos intermediários. Tal estratégia é especialmente adequada quando há alto grau de fidelidade à marca e grande envolvimento na categoria, quando as pessoas percebem diferença entre as marcas e quando escolhem a marca antes de ir à loja. Quando nós temos, então, uma estratégia pull, uma estratégia de puxar, nós acreditamos aos consumidores a solicitação de que se o nosso produto falte lá nos intermediários, no ponto de venda, no supermercado, na loja, no varejista e por aí vai, o consumidor vai exigir a nossa presença. Isso, como diz aqui no slide, é graças a uma fidelidade de marca. Então vamos pensar assim, Omo. Mesmo que uma grande rede de supermercado não queira vender Omo, é muito difícil que ela consiga fazer isso, porque o consumidor vai pedir para o gerente, para os funcionários, onde é que está a gôndola, o sabão em pó Omo que eu quero comprar. Mas preste atenção, isso só acontece quando as pessoas percebem diferença entre as marcas. Então, isso só vai acontecer se os consumidores entenderem que Omo é uma coisa e os outros produtos, sabão em pó, são outra coisa. Se o consumidor acha que qualquer um serve, que qualquer marca serve, essa estratégia não vai funcionar. Porque o consumidor vai até perguntar, onde é que está a gôndola com Omo ou com sabão em pó? E assim que ela for apresentada, mesmo que a marca Omo não esteja lá, o consumidor pega qualquer uma e leva para casa. Agora, quando o consumidor já sai de casa, eu quero comprar Omo, eu quero comprar Coca-Cola. Se ele chegar lá e não tiver esse produto, ele não compra, ele vai em outro lugar.
né? Ou ele faz essa pressão de puxar, de pull, né, para o fabricante através do intermediário. Então, nesse caso, o esforço das estratégias de promoção está concentrado, né, em atender os pontos de venda após uma pressão feita pelo P de comunicação dos consumidores que querem levar aquele determinado produto. Isso é diferente, por exemplo, quando eu tenho uma estratégia de empurrar. Push, né, em inglês, parece que é puxar, mas não, push em inglês, que é empurrar. Essa estratégia, né, usa as equipes de venda, a promoção dirigida ao revendedor e outros meios para induzir aos intermediários a expor, a promover e a vender o produto aos usuários finais. Então, nesse caso, o consumidor final ainda não está pedindo o nosso produto, não está ainda fazendo uma pressão sobre os intermediários, varejistas e atacadistas. Mas a nossa empresa faz um esforço para colocar o nosso produto nos pontos de venda e que o próprio ponto de venda promova aí o nosso produto ao cliente final. Essa estratégia é especialmente apropriada quando o grau de fidelidade à marca na categoria é baixo, quando a escolha da marca é feita na loja ou quando o produto é comprado por impulso. Eu dei lá o exemplo do refrigerante ou do Omo. Vou, dar um exemplo agora de grampo de roupa ou de sabão em barra. Talvez, para a maioria dos consumidores, sabão em barra é sabão em barra. Não importa muito qual é a marca que está disponível no supermercado. Grampo de roupa também, ele pega o primeiro que está lá. Aí nesse tipo de categoria, não é muito difícil para a empresa fazer um trabalho através do P de comunicação, né, o P de promoção, do verbo promover, né, então das estratégias de comunicação, para fazer com que o cliente puxe. O que ela tem que fazer é um esforço em cima dos canais, dos intermediários, para que aquele produto esteja disponível lá nas gôndolas e quando o cliente chega lá, ele vai decidir qual a marca, qual o produto ele vai pegar no próprio ponto de venda e então ele leva o produto que está ali à disposição. Um outro tipo de produto onde isso é importante é o produto comprado por impulso. Geralmente aqueles produtos que ficam assim muito próximo ao caixa, num posto de gasolina, no supermercado e por aí vai, né? Chicletes, balas, chocolates pequenos, enfim, que o consumidor não saiu de casa para fazer aquela compra. Ele foi no posto porque precisava abastecer o veículo, ele foi no supermercado fazer uma outra compra. Mas quando está ali próximo ao caixa, acaba comprando por impulso aquilo que está ali. Não importa muito a marca e o produto de forma geral, né? Ele vai escolher entre aquelas que estão ali à disposição. Então, nesse caso, também é importante que exista uma estratégia de empurrar para que no maior número possível de ponto de venda esse nosso produto apareça. Mas tem uma consideração importante aí, né, que é o seguinte: sem ao menos algum interesse por parte dos consumidores, pode ser muito difícil conquistar a aceitação e suporte do canal. O que essa frase quer dizer? É evidente que o sonho das empresas é muito mais uma estratégia de pull, né, de que os clientes queiram o nosso produto, do que uma estratégia de empurrar, né? Porque empurrar geralmente é quando a marca é fraca, o consumidor sai de casa sem sequer saber o que exatamente vai comprar. Mas também preste atenção, se o consumidor não tiver o mínimo interesse no produto, enfim, mesmo a estratégia de puxar não vai acontecer e mesmo a estratégia de empurrar vai ser muito difícil. Talvez consiga empurrar uma primeira vez, mas aquele produto vai ficar lá gerando estoque, vai ficar emperrado
lá no ponto de venda e a gente não vai conseguir empurrar uma segunda vez. Então, mesmo que você utilize uma estratégia de empurrar, é preciso despertar no consumidor final o interesse pelo produto, ok? Muito bem. Visto esses conceitos, voltamos aí à questão dos canais digitais para dizer que a revolução digital transforma profundamente as estratégias de distribuição. Em um cenário no qual os clientes, individuais ou empresariais, familiarizam-se com as compras online e no qual o uso de celulares explode, as estratégias de canais físicos são modificadas ou até mesmo substituídas. Nas vendas de varejo online, vestuário e acessórios, eletrônicos e hardware são as 3 categorias que mais crescem. Vamos ver isso um pouco melhor. Eu chamo a atenção para esse slide, principalmente com relação às categorias que mais estão crescendo na venda online. Lá no começo da venda online, nós tínhamos venda de CDs, ainda existia CDs, nós tínhamos venda de livro impresso, né? E agora nós vemos aí com grande crescimento a venda, por exemplo, de vestuário. E o vestuário era uma categoria que se achava que dificilmente ia entrar no mercado online. Por quê? Porque, em geral, é um tipo de produto que antes da compra o consumidor gosta de experimentar, gosta de vestir, ver como é que ficou no corpo, uma roupa, um vestido, uma camiseta, enfim, e só depois ele decidia pela compra em si. Mas agora as lojas estão se adaptando a esse universo. Está cada vez mais fácil comprar, trocar por um outro tamanho, ter o dinheiro de volta se não gostou exatamente da roupa e por aí vai. Então, até mesmo nas questões de vestuário, a compra online está se expandindo fortemente. Por isso, nós temos que entender que ela deve permear praticamente todos os segmentos. Nós estamos vendo agora, por exemplo, com essa pandemia, a telemedicina, né? E por aí vai. Então, consultas, vestuário, o resto, compra de carro, compra de passagem aérea, compra de itens de supermercado, enfim, né? Fazer o supermercado, tudo isso já é uma realidade. E nós precisamos estar atento a isso, até mesmo, nós vamos conversar um pouco mais adiante, porque as estratégias de logística, as estratégias de praça são estratégias, em geral, de longo prazo. Nós firmamos acordos com empresas terceirizadas que vão fazer o transporte, nós fizemos acordos com franquias ou com lojas que vão vender o nosso produto lá na ponta. E se nós não entendermos esse processo da digitalização, pode ser que num determinado momento, quando a gente perceba a urgência de migrar ou de ir para um ambiente digital, os contratos e as amarrações feitas no mundo físico nos impeçam. Então, isso tem que ser pensado com muita calma. Voltamos aqui. Entendido todos esses conceitos, é importante, né, entender aí os níveis que tem os canais. Isso aqui é uma questão mais conceitual, mas é importante registrar, né, e que a gente entenda isso. Vocês estão vendo aqui uma figura onde tem ali desde a matéria-prima, uma questão de transporte até a fábrica, um produto, e aí depois esse produto, até chegar ao consumidor final, ele pode passar sendo transportado direto para o varejo, do varejo para o consumidor final,
pode ser transportado por um atacado, do atacado para o varejo, do varejo para o consumidor final, ou pode ser através, por exemplo, de um atacarejo que está se tornando aí um formato bastante comum. Se nós tivermos uma possibilidade de que o fabricante entregue diretamente para o consumidor final um produto, isso existe em várias ocasiões, né? O consumidor entra num site, por exemplo, me ocorre agora, é uma companhia aérea. Você pode comprar a sua passagem aérea através de uma agência de turismo ou em outros locais, mas você pode comprar direto do site da companhia aérea. E aí você está comprando o produto, no caso aí um serviço de transporte aéreo, direto do fabricante. Isso é um canal nível 0 que a gente chama. Depois nós temos o canal nível 1, que é esse canal onde o fabricante entrega para o varejista para o consumidor. Então, há apenas um intermediário nesse processo, é um canal nível 1. Uma outra opção que nós temos é o fabricante entregar para um determinado atacadista que cobre uma determinada região, um determinado país, um determinado estado, e por aí vai, né? Então, o fabricante entrega para esse atacadista, então, é o responsável por espalhar esse produto para os varejistas e o varejista entrega, né, faz a comercialização com o consumidor final. E assim nós poderíamos ir ampliando, né? Nós teríamos aí um nível 3, por exemplo, quando nós temos o fabricante ele tem um representante, esse representante passa para o atacadista e por aí vai. Em geral, os níveis de canais ficam entre 1, 2 e 3. Né? Não é muito comum aí que a gente tenha canais acima do nível 3, mas é possível. Né? Isso não há nenhuma regra contra isso, mas é evidente que quanto mais organizações eu coloco nesse meu sistema de distribuição, nessa minha cadeia, mais eu vou tendo custos agregados a esses canais, porque mais entes precisam aí ter uma lucratividade para existir, por aí vai. Bom, isso que nós estamos falando, esses canais, é aquilo que a gente chama de fluxo físico. É o fluxo do produto, por exemplo. Né? Vamos falar de um produto físico. Então, nós temos esse caminho. Por exemplo, num nível 1, a empresa transporta para o varejo entrega lá para o consumidor final. Mas nós temos que entender que existem outros fluxos que não é exatamente o do produto. Existe, por exemplo, o fluxo de propriedade. A quem pertence esse produto durante o caminho ou durante cada etapa, né? Pode ser, por exemplo, que nós tenhamos um produto que vai ao atacado, que vai ao varejo, mas mesmo dentro do atacado, mesmo dentro do varejo, o produto pertença à empresa. Né? O mais comum é que, quando sai da empresa, ele já pertence a um determinado atacado ou varejista, mas talvez possa pertencer até mesmo à empresa transportadora que está ali fazendo um papel de distribuidora, né, de atacadista, vamos chamar assim. Pode ser que, vamos pensar numa concessionária de carro, pode ser que parte dos carros que estão ali na concessionária pertença já à concessionária, foram adquiridos pela concessionária. Outra parcela dos carros que estão ali pertence à montadora. A montadora disse, olha, eu estou aqui com muito estoque, enfim, já vou te mandar aí 2, 3, 4 carros. Se esses 2, 3, 4 carros forem vendidos por uma outra concessionária,
eu vou tirar aí de você e vou levar para lá, para a concessionária que pedir. Então, mesmo já estando lá na ponta, no varejo, aquela propriedade pertence à empresa. Então, a quem vai pertencer a propriedade? Isso tudo precisa ser pensado, principalmente quando eu tenho uma exportação ou uma importação de produto. Isso é muito importante. Bom, um outro fluxo que existe no canal, por exemplo, é o fluxo de pagamento. Quando o cliente faz o pagamento, ele faz esse pagamento para o varejo, e aí o varejo tem um tempo e depois paga o fabricante, ou esse pagamento do varejo para o fabricante já foi feito, e aí para fazer esse pagamento, muitas vezes entra um outro agente nesse fluxo que não aparecia na nossa cadeia anteriormente, que é uma agência financeira, um banco. Então esse fluxo passa pelo banco, do banco passa, vai para o varejo. Então, compreende? Então existe um outro circuito que é por onde anda o pagamento. Um outro fluxo que pode existir é o fluxo da informação. E aqui a informação tem relação com o pedido, com o formato, com a cor, com o tamanho e por aí vai. Então, como que funciona esse pedido? Um carro, por exemplo, atualmente, o consumidor pode encomendar direto no site. Então, quando ele faz a informação do pedido, ele faz direto com o fabricante, mas na hora de retirar esse carro, ele vai na concessionária. Então aí envolve a concessionária, e de outras formas, quando o varejista, uma loja de roupa, compra da fábrica camisetas e tal, então ali parte do próprio varejista a decisão da quantidade, do tamanho, da cor, da estampa que vai ser comprada. Depois o cliente faz a sua decisão, diferente lá do carro, que eu dei o exemplo. Então isso tudo precisa são outros fluxos, E uma outra ainda, um outro fluxo é o fluxo de comunicação, aí do P de promoção, Então, essa comunicação do produto, como é que vai ser feita? É feita direto da fábrica para o consumidor final, passa pelo varejista, pelo atacadista. Isso nós também observamos vários formatos. Em geral, muitas vezes, a Apple faz a comunicação, a propaganda direto para o consumidor final, que vai buscar locais onde vai fazer a compra desses produtos. Mas muitas vezes também essa comunicação vem com o selo da Vivo, da TIM, da Claro, então numa parceria aí nesse canal da comunicação, e por aí vai até chegar no consumidor final. O importante aqui é nós entendermos que todos esses fluxos precisam ser pensados e definidos. Se nós estamos numa disciplina de marketing, todos precisam ser pensados e definidos olhando o mercado que eu quero atender. Mas não é só o fluxo do bem físico, mas todos os fluxos de propriedade, de pagamento, de informação, de comunicação e outros que possam existir. Muito bem, com isso nós chegamos ao término da parte 2 da nossa videoaula. Só falta mais uma videoaula para que nós tenhamos o final aí da nossa videoaula, e é quando nós vamos falar sobre as avaliações, as alternativas, vamos falar sobre as opções que nós temos de canais, como fazer a escolha dos canais que eu vou utilizar. É por isso que para a nossa terceira e última videoaula eu aguardo vocês daqui a pouquinho. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.